Hoje é dia de batalha entre personagens. E de um lado, temos um dos vilões mais fortes de One Punch Man, detentor do conhecimento de todo o fluxo de energia do universo, e capaz de criar explosões e raios gama. E do outro, um dos vilões mais fortes de One Piece, capaz de criar buracos negros e detentor do poder capaz de destruir o mundo. O Garou Cósmico ganha, né? Tipo, eu acho que não tem... Eu acho que não tem conversa aqui. O Garou ganha. Né, gente? O Garou ganha. O Garou ganha, né? Esse é um matchup interessante para uma boa análise por conta do fato de ambos os personagens utilizarem de fenômenos da natureza em seus ataques. Enquanto Garou é utilizado de uma literal explosão de raios gama, sendo comparado com o fenômeno real, Bleach usa buracos negros comparados com os reais e citados pelo próprio Oda no Magazine 10 como não sendo apenas fantasia, e sim fenômenos reais. Para uma boa análise, precisamos entender quais são os atributos mais importantes para se levar em consideração em uma batalha. Força é basicamente a força física do personagem. Mas, tipo, meio que se ele usar um buraco negro... Caralho, pera, que porra é essa? Força. Ele vai dar uma explicação usando leis de Newton e a porra toda e... Tá. Desde que ele não vá pra cálculo, tá tudo bem. Tipo, usar... E até eu já usei a questão da inércia pra falar sobre o Shinra Tensei e o Banshoten, mas, assim... Calma. Só uma coisa. Só pra deixar bem claro aqui. Se for um buraco negro real, o planeta meio que não vai de Vasco. E se o planeta não for de Vasco, o Garou meio que não vive, porque ele pode só sair de lá. Eu acredito que o Garou seja mais rápido que a velocidade da luz, né? Então ele pode fugir do horizonte de eventos de um buraco negro. Né? E meio que o Barba Negra se fode, porque querendo ou não, ele vai estar lá. Né? Então, tipo, conceitualmente falando, isso já não garante a vitória pro Garou logo de cara? Em 99,9% dos casos, força tem o mesmo valor de durabilidade. Isso pois a terceira lei de Newton prevê que se você pode resistir a uma força, você também pode aplicar ela. Então se o personagem resiste a algo, ele possui isso tanto como durabilidade quanto como força. Com vários casos onde o personagem estaria resistindo através de suas habilidades ou outros métodos. Durabilidade é o quanto de... Não é um buraco negro real, mas pra esse cara aí é real. Ele meteu ali uma scan de One Piece, deixa eu ver aqui. Ele colocou aqui... Pô, meu amigo, mas aí tu tá citando... uma scan em japonês, né? Aí fica difícil de dar credibilidade também. Sei não, tá? Sei não, não sei. Como é que eu vou confiar no cara? Tá escrito em japonês, mano. Eu ainda não aprendi a ler kanji. Eu quero. Ano que vem vou tentar. Tá, mas aqui não tá dando, mano. Não dá. Enfim, vamos ver a explicação dele. É o quanto de dano o personagem recebe em um ataque. Durabilidade. Isso é importante de se reparar, pois alguns cometem o engano de, por exemplo, dizer que o Naruto tem uma durabilidade maior do que outro personagem por conta de sua regeneração. Porém, regeneração não é uma forma de durabilidade e sim de hacks. Certo, é atributo, sim. Um exemplo de durabilidade seria um personagem receber um golpe de espada e não receber dano algum, quebrando a própria espada ou coisas do tipo. Enquanto o feito de resistência seria receber o corte em sua cabeça, sobreviver e continuar lutando, pois durabilidade se trata da dureza de algo, o quanto é resistente, enquanto resistência se trata da tolerância à dor, estamina e coisas do tipo. Velocidade não tem muita... A resistência do cara é absurda, tá? Do Garou Cósmico. Enquanto a do Tete, eu duvido que seja tão OP quanto a do Garou. Eu não li One Piece, tá? Só pra deixar claro. Não li One Piece tudo, eu parei em Alabasta. Mas é meio loucão acreditar que tá no mesmo nível. Pelo menos na minha cabeça não faz sentido, não. Se explicar. E finalmente, hacks. Se trata das habilidades que permitem afetar um personagem mesmo sendo inferior em atributos. Ou seja, habilidades que não importa o quão forte você seja, você não pode resistir. Como manipulação da realidade, negação de durabilidade através de danos internos, manipulação de mente, entre outras. Sendo assim, para essa batalha fazer sentido, precisamos analisar a respeito das habilidades principais dos personagens. Pois caso Teach não fosse capaz de aguentar uma das habilidades do Garou ou vice-versa, de forma a não conseguir nem ao menos evitar, não teríamos nem motivo para analisar os atributos físicos deles. Algo que sempre é levado em consideração sobre o Garou é sobre a radiação cósmica, pois ele emite passivamente a radiação, matando humanos comuns ou personagens sem resistência a isso apenas estando perto deles. Apesar disso, tá certo, morre via presença, sim. Personagens de One Piece já demonstraram altos níveis de resistência à radiação. E um bom exemplo disso ocorre em Skypiea, onde Luffy, Zoro, entre outros personagens, resistem a raios. Apesar do que muitos pensam, raios naturais emitem diversos tipos de radiação, porém, geralmente, não são prejudiciais pois a descarga elétrica dura apenas uma fração de segundo, e não é tempo de exposição suficiente para a radiação afetar os humanos. Mas no caso do Enel, as descargas elétricas dele duram por vários segundos, e muitos personagens poderão resistir a isso. Lembrando que Borracha, por exemplo, não é resistente à radiação, e altos níveis seriam bem prejudiciais, assim como Zoro, entre outros. E vou explicar por que essa resistência é válida para a maioria dos personagens. Mas antes, vamos entender melhor sobre a radiação em raios. Durante tempestades elétricas, ocorrem interações entre partículas de alta energia, como elétrons, e as moléculas de ar. E essas interações resultam na produção de energia eletromagnética de alta energia, como os raios-x e raios gama.
A atividade elétrica intensa pode gerar radiação ultravioleta devido à aceleração das partículas carregadas, como elétrons, durante os processos de descarga elétrica, e a formação da radiação infravermelha está associada ao calor gerado pela atividade elétrica e pela liberação da energia durante os eventos de descarga elétrica. Essa resistência à radiação e ao calor dos raios, demonstrada pelos personagens do One Piece, deriva de um hack chamado evolução reativa. Em One Piece, a evolução reativa é associada com a força de vontade, que permite superar diversos hacks como manipulação da loucura, manipulação de mente, e nesse caso, a radiação, e o caso bem especial é como o Luffy demonstrou contra o Crocodile, recebendo o efeito de um veneno que mataria ele e tiraria seus sentidos. Porém, mesmo assim, o Luffy conseguiu se adaptar ao veneno e continuar lutando até o fim, sem morrer. Como isso é algo que deriva da força de vontade, usuários de Haki conseguem alcançar níveis ainda maiores de evolução reativa, como por exemplo, personagens sendo capazes de manipular a própria alma e trazê-la de volta ao corpo através da força de vontade e continuar vivo. Como conclusão, Tite poderia já ter uma resistência à radiação naturalmente, porém, mesmo se a radiação do Garou se mostrasse superior, ele conseguiria se adaptar em pouco tempo a ela e continuar lutando. Olha, eu acho que tem um limite pra isso, tá? Eu acho que tem um limite pra isso. Mas tá bom. Pelo bem do argumento, eu vou deixar, tipo, literalmente, eu nem vou tentar pensar muito sobre isso. Eu vou falar, aceito, beleza. Tite, digamos que o Tite realmente seja resistente. Tipo, isso meio que vale pra qualquer coisa, então, né? Tecnicamente falando. Ele poderia ter falado qualquer coisa. Que a força de vontade meio que iria se adaptar a nível Mahoraga, quase. Não sei se é bem por aí, tá? Eu não sei se é bem por aí. Eu não posso bater o martelo porque eu não vi One Piece. Então, assim, de todo modo, eu acho um pouco suspeito pela conveniência. Mas pelo bem do argumento dele, vamos continuar seguindo como se isso fosse fato. E sobre o buraco negro de Tite? Como eu mencionei antes, o buraco negro de Tite demonstrou funcionar como um buraco negro real, e foi citado diretamente no Magazine 10. Pô, mas se fosse um buraco negro real, acabou o planeta, né? Onde é dito: vários fenômenos naturais únicos encontrados no mundo de One Piece. Ah, ele traduziu, legal, tá. Vamos ver aqui, vários fenômenos... Esses fenômenos não são todos fantasia, e outros semelhantes podem ser observados no mundo real. Essa seção descreve 2 fenômenos naturais que ocorrem no mundo real. Esses fenômenos não são todos fantasia, e outros semelhantes podem ser observados no mundo real. Vamos ver se tá certo? Vou pegar o celular aqui e vou traduzir os kanjis. Será que eu faço isso? Será que eu faço isso? Ou será que isso levaria muito tempo? Eu vou tentar fazer rapidinho, se não der certo a gente só continua o vídeo. Tô curioso pra ver se é realmente isso, porque, né? Qualquer pessoa pode pegar qualquer coisa, escrever qualquer coisa e mudar todo o sentido da parada. Vamos ver. Aqui tá escrito: existem vários fenômenos únicos que podem ser vistos no mundo de One Piece. Isso não pode ser simplesmente chamado de fantasia, pois fenômenos semelhantes também podem ser observados no mundo real. Nessa sessão explicaremos 2 fenômenos que podem ocorrer no mundo real. Tá certo. Tá certo. Eu traduzi aqui com o Google Tradutor e é exatamente isso que tá escrito. A seção descreve 2 fenômenos naturais que ocorrem no mundo real, ou seja, é afirmado diretamente que o buraco negro dele é um fenômeno real. Sabemos que o Garou tem um conhecimento do fluxo da energia do universo, mas é claro, ter conhecimento da energia e do comportamento é diferente de ter domínio, e obviamente ele nunca demonstrou um nível de energia suficiente para resistir a um buraco negro. Buracos negros possuem densidade infinita, pois a massa é infinitamente compactada na singularidade. Mas ele tem velocidade suficiente para sair do horizonte de eventos, não? Porque querendo ou não, beleza, ele cria um buraco negro, estoura o planeta inteiro, porque é assim que o buraco negro funcionaria. E tá. Se um buraco negro funciona aí como é na realidade, o planeta inteiro vai de Vasco e o Barba Negra também, né? Agora, se isso funciona, o Garou tem velocidade ou não tem velocidade para lidar com isso? Até onde eu me lembro, ele tem. Porque a batalha contra o Saitama tá num nível de velocidade acima da luz. E se está acima da luz, é possível que esteja acima da velocidade de eventos. Na real, é bem provável que esteja acima da velocidade de eventos. Porque, consequentemente, do horizonte de eventos. Ter um nível de gravidade infinito. Ou seja, quando falamos de buracos negros reais, seria necessário possuir durabilidade infinita para resistir na singularidade. E o próprio Tite já deixou claro que a força da escuridão é infinita, que se trata do próprio buraco negro. Apesar disso, é sim possível ao Garou lidar com isso, já que fora da singularidade, basta ter uma velocidade superior da luz para escapar do horizonte de eventos de um Isso aí, é exatamente isso. buraco negro, e já que a velocidade de escape dele é a da luz. E sabemos que a velocidade do Garou é muito maior do que isso, então nesse aspecto ele não teria tantas dificuldades de lidar. Agora, voltando mais uma vez ao Garou, ele tem conhecimento. Nossa, cinema, ele falou exatamente o que eu tava pensando. Tá, até por enquanto tá ok. Vamos ver, eu não sei porque a galera tá tão doidona com esse vídeo. Vamos ver aqui. E pode copiar os fenômenos do universo, desde que, obviamente, ele tenha a energia necessária para isso, já que não adianta, por exemplo, compreender o Big Bang, sendo que sabemos que o Garou não tem energia suficiente para recriar um.
mesmo que ele soubesse como fazer isso. Agora, a questão é, o Garou poderia copiar os poderes do Teach? A resposta é, alguns. Ele não pode copiar diretamente a própria Akuma no Mi, já que o fluxo de energia do universo que ele compreende se trata do próprio universo dele, enquanto Akuma no Mis são criadas pelo desejo das pessoas e agem diretamente no DNA, ou seja, é um poder específico do verso. Mas ele poderia entender o conceito, não? Batendo o olho, entendendo a funcionalidade, ele não poderia compreender isso com bastante facilidade e velocidade, visto a quantidade de conhecimento que ele tem e o Battle IQ dele também não é pouca coisa. O Garou é um gênio, o Garou é muito brabo no Battle IQ. E como expliquei em outro vídeo sobre o verso neutro, a equalização de energia não é aplicável quando se tratam de funcionamentos diferentes. Apesar disso, o Garou poderia sim copiar tanto os buracos negros da Yami Yami no Mi, quanto os terremotos da Gura Gura no Mi, que são fenômenos naturais. Mas seguindo a mesma explicação, ele não pode copiar Haki, que é um poder que vem da força de vontade do usuário e depende do nível de força disso. Sendo assim, vamos para a análise de força desses dois personagens. Pô, mas ele não poder copiar Haki, que é uma coisa que tecnicamente existiria se ambos estivessem juntos, pra mim não faz sentido. Porque se eles estão um contra o outro, ele poderia recriar o Haki. Tá, ele falou da questão da compreensão. Mas a partir do momento em que você está enfrentando alguém, você vai aprendendo conforme luta contra ela, é muito, na minha opinião, tá? Isso é muito injusto você colocar a suposição de que o Barba Negra vai conseguir tancar tranquilamente a radiação do Garou, mas o Garou não vai conseguir entender nada de Haki do Barba Negra, mesmo com a quantidade de conhecimento que ele tem e a quantidade de poder que ele possui e tudo mais, sobre o universo, o cosmos e etc. Ainda mais levando em conta que os dois estão frente a frente um com o outro em um universo que, beleza, não é um universo neutro, também tem isso. Mais uma vez, não é um universo neutro porque ele mesmo falou que o universo neutro meio que quebra quando as energias são diferentes demais. Tem funcionamentos diferentes na prática. Em One Punch Man, existem grandes feitos de força, e um deles foi demonstrado pelo Saitama, que com um espirro conseguiu dissipar metade de Júpiter, um feito que facilmente ultrapassa o nível planeta grande. Em contraponto, o Teach também tem um feito nível planeta grande, que se trata da criação de um buraco negro, que através de cálculos, podemos descobrir que a quantidade de massa necessária para gerar um buraco negro com esse tamanho é desse nível. Lembrando que eu vou deixar o cálculo desse feito no comentário fixado no vídeo. Tá, mas o cálculo não comprova que poderia destruir um planeta. Porque ele não tem esse efeito. É uma teoria. É um feito teórico. É quase uma hipérbole, né? Porque, beleza, é infinito e tal, tem potencial para isso? Talvez. Teoricamente, sim. Mas, enquanto o Teach tem potencial para fazer esse feito, o Garou literalmente fez esse feito. E continuou tranquilo. Nem foi um feito tão difícil, né? Pra ele. Ponto a se lembrar é que o nível planeta grande não se trata da destruição causada pelo buraco negro, e sim pela massa necessária para criar ele, coisas que são comumente confundidas. Entendi. Para gerar um buraco negro, é necessário uma quantidade enorme de massa. E como o Teach pode controlar o horizonte de eventos para não afetar personagens e coisas que ele não quer, ele pode causar apenas a destruição que ele mesmo pode decidir. Assim como o próximo feito que eu vou citar, que é a explosão de raios gama do Garou, que apesar de também ser declarada funcionar igual a uma real, também não causou uma grande destruição. Na verdade... Tipo, eu acho que não tem luta na real, pela questão que eu já falei lá no começo, na questão de que se ele for destruir o planeta, ele vai junto e o Garou pode fugir. E principalmente pela questão de Speed Blitz, porque eu não vejo o Garou cósmico sendo velocidade equiparável à Barba Negra. Eu acho que é tipo... a velocidade dos dois está bem desbalanceada. O físico do Garou é muito mais rápido que o do Barba Negra, até onde eu entendo Barba Negra. Verdade, não destruiu nada próximo, muito menos a Terra. Então não faz muito sentido questionar a área de efeito do buraco negro de Teach, quando a explosão de raios gama do Garou também teve a sua área restrita. Apesar disso... Pô, mas a restrição eu acho que é bem diferente a proporção, né? Não existe uma forma de calcular o nível de força de uma explosão de raios gama através de seu tamanho, diferente dos buracos negros. Então o que podemos fazer é usar a média de uma explosão de raios gama real. E como vocês podem ver, explosões de raios gama emitem geralmente uma energia de 10 elevado a 44 joules, como vocês podem ver na fonte que vai ser no comentário fixado. E esse nível de energia se encaixa no nível estrela grande. Em contraponto, novamente, Teach consegue alcançar uma energia bem próxima com sua Gura Gura no Mi. Como eu já expliquei em vários outros vídeos, o planeta One Piece é absurdamente maior do que a Terra, e por cálculos, o GBE do planeta, que é a energia de ligação gravitacional, que pede de ser destruído, é de 5.8 vezes 10 elevado a 44 joules. E como a Gura Gura no Mi já foi citada várias vezes como sendo capaz de destruir o mundo... Pera aí, vamos ver. Vamos ver. Conferir. Divertido fazer isso, eu acho bem legal. À frente da grande era dos piratas, uma potência mundial e usuária da Gura Gura no Mi. Tal é a sua ferocidade que a maioria teme como uma potência que poderia destruir o mundo. Temido. Realmente está aqui escrito a mesma coisa. Tanto no japonês quanto em inglês.
Temida por ter... Ó, uma diferença de tradução aqui que é importante, inclusive. Ó, deixa eu ver de novo. Aqui em japonês está falando: seu poder é tão impressionante que a marinha teme que ele tenha o poder de destruir o mundo. Essa é uma coisa. A marinha teme. Aqui ele é temido pela marinha por ser capaz de ter o poder que destrói o mundo. Não sabemos se ele tem. Tipo assim, beleza, ele fez lá os cálculos e tal, aprecio isso. Não tenho conhecimento físico suficiente para comprovar se faz ou não sentido. Tem que ver isso narrativamente falando. Quando na dúvida, vê a narrativa da coisa. Se no databook está escrito isso, inclusive, deixa eu só ver uma coisa ali. Um gigante que abala o mundo, rei pirata que durou, uma lenda. E outra coisa. Se for por ver databook, o Kishimoto colocou a Temari lá como possivelmente uma mina que destrói o planeta também. Saca? Databooks em si são hiperbólicos. Eu já falei sobre isso também em algumas vezes. Databooks em si eles são hiperbólicos. Isso é perigoso. Porque muitas vezes, tradução como Sekai pode ser mundo, pode ser universo. E nem sempre é literal. Nem sempre é literal. Tem que ver muito pelo contexto. Beleza, o contexto dele é uma questão que envolve planetas, envolve buraco negro, envolve conceito e tal. Ok. Nesse caso, ok. Agora, ainda assim, são databooks hiperbólicos. Nesses casos assim, eu não levo em consideração tanto. Beleza, é um fator a mais? Mas ainda assim, cara, tá falando que o Barba Negra abala o mundo. Abalou o mundo em fama, sim. Em poder, o mundo inteiro? Não. Até onde eu me lembro, não. Né? Pelo que me falaram também, porque eu sou leigo em One Piece. Vamos ver. Todo mundo, inclusive pelo próprio Teach, ele consegue liberar essa energia, inclusive de forma casual. Tanto Teach quanto o Garou alcançam casualmente esse nível, pois enquanto o Garou é uma explosão de Raizgama, antes de evoluir na sua luta contra o Saitama, o Teach era capaz de destruir o mundo e aguentar os golpes do Barba Branca ainda no pré-time skip. E essa destruição é realizada de forma tão casual que após obter a Kurakura no Mi, não, mas são escalas completamente diferentes, né, mano? o Barba Negra afirmou que poderia destruir o mundo apenas com a sua vontade. Ou seja, ambos estão inquantificavelmente em um nível acima do que eu citei. Olha, só porque ele falou que ele pode... Eu não sei não, mano. Mas não tem como quantificar exatamente. Não tem como quantificar exatamente. Tem o seu gráfico de evolução com o Saitama, mas não tem como saber quantas vezes ele teria evoluído através disso, já que o gráfico não tem uma demarcação para saber em qual ponto ele estaria aumentando 5% de sua força, enquanto o Teach até daria para mensurar um pouco melhor através dos multiplicadores do Luffy, mas eu não vou entrar nessa questão nesse vídeo. Mas comparar Luffy e Saitama, sério, tipo, naquela época ainda... Alguns acham que o Saitama e Garou destruíram estrelas na colisão dos socos deles, mas existem muitas evidências do oposto, como eu já expliquei em outro vídeo, mas ainda vou dar uma resumida. Primeiramente que é um fato que ele não destruiu estrelas, apenas distorceu o espaço e dispersou os fótons, pois, simplesmente, nessa mesma direção, onde vemos a energia sendo disparada, mais tarde, vemos a mesma direção na visão do Garou, e vemos que as estrelas estão todas lá, não houve destruição alguma. Essa é a mesma direção em que essa borda de energia maior do soco deles foi direcionada, por conta do ângulo do que é, presumidamente, a espinha dorsal de Deus na parte de trás da Lua, e do fato que esse painel é o ponto de vista do Garou olhando para a Terra na direção de Júpiter, além de que podemos ver que essa borda da energia não está realmente se expandindo. Outro ponto bem importante é que se eles tivessem realmente destruído estrelas, nós continuaríamos vendo o céu estrelado, pois levariam milhões de anos para a luz final das estrelas chegarem até nós, o que significa que, independente de qualquer coisa, não tem como essa imagem provar alguma destruição. Pô, mas aí você quebra toda a narrativa da coisa, mano. Será que você quebra toda a narrativa da coisa? Pois o céu não deveria ter um rombo caso eles realmente tivessem destruído, e esse rombo só indica a distorção do ataque causada pelo ataque deles. Sendo assim, como eu já disse, a força do Teach e Garou é bem próxima, com o Teach tendo uma pequena vantagem, porém, Garou ainda tem sua evolução exponencial, o que significa que em pouco tempo ele conseguiria alcançar e superar o Teach, o que se tornaria algo bem problemático. Não, eu não concordo com aquela citação lá dos fótons, não, tá? Caso a luta se estendesse. Sendo assim, vamos ao próximo. Eu acho que ela quebra muito a narrativa do que o mangá quis passar naquele momento. Se fosse esse o caso, teria que ter deixado mais claro, mas à primeira vista o que deu a entender foi o soco do Saitama estourou estrelas. Então, tipo assim, mas naquele ângulo e tal, cara, mangá. Não dá pra você levar nesse nível a parada. Próximo aspecto da análise, que é a velocidade dos personagens. O maior feito do Garou, que na verdade é do Saitama, foi feito em pleno auge dele na Lua de Júpiter, quando ele destrói a Lua e salta entre as rochas. Feito esse que é calculado como... Muitas vezes o power scaling tá muito mais ligado à narrativa do que à física, mano. Muitas vezes é muito mais a narrativa do que a cena quer passar, do que a física da questão em si. Porque se tu for analisar fisicamente falando,
Não tem como um ser gigante como a Buda do Hashirama, né? O Buda do Hashirama lá, o Bodhisattva, sei lá, o Kanon, existir. Não tem como, a física quebraria ele. Aí você vai querer colocar uma explicação física para aquilo baseado em quanto de força ele tem que ter para aguentar a pressão da atmosfera, para não distorcer, para não quebrar. Entendeu? Muitas vezes você descarta um pouco cálculos assim mirabolantes e foca muito mais na questão narrativa da coisa, porque, ao meu ver, pelo menos, na minha opinião, a narrativa tem mais impacto do que a física, né? A não ser que seja um anime de física, um mangá de física, uma obra que fale, não, fisicamente ele tem 700 bilhões de joules de poder destrutivo, entendeu? MFTL, mais especificamente 600 vezes a velocidade da luz. Tentam para mais esse feito usando algumas vias bem duvidosas, como considerar que os riscos do percurso eram luz porque sim, por exemplo. Assim como fazem boa parte dos feitos de One Punch Man. Tipo, olha aquele número, né, mano? São algumas formas bem tendenciosas para calcular, e o problema em si é querer usar algo provido de suposições e não de informações canônicas. Enquanto isso, em One Piece, a velocidade da luz é quebrada desde cedo, desde o pré-Demon Skip, com personagens casualmente e consistentemente esquivando de Falcons e vários outros ataques com velocidade da luz, sendo citados terem essa velocidade e etc. Claro, em One Punch Man, a velocidade da luz também. Deixa eu ver de novo isso aqui. Vários outros ataques com velocidade da luz, sendo citados terem essa velocidade. O que se deve fazer se Enel derrubou raios? Primeiro, proteja-se abaixando-se na velocidade da luz. Tá, tem que ver a tradução disso. Tem que realmente ver a tradução exata disso. Isso aqui eu não sei, não. Velocidade e etc. Claro, em One Punch Man, a velocidade da luz também chegou bem cedo, em feitos como o do Saitama saltando da Lua até a Terra, feitos do Flash, do Boros, etc. O diferencial de One Piece são duas coisas. A primeira é que dá para calcular feitos com base na velocidade de percepção, já que o haki de observação tem várias citações Sol, ou seja, Speed of Light, o que permite calcular blitz em usuários de haki de observação a partir da velocidade da luz, enquanto em One Punch Man, por exemplo, acabaria recaindo como um impedimento de cálculo. Outra coisa bem forte é os multiplicadores de One Piece, o que torna consistente a velocidade aumentar com o decorrer da obra. A escala de velocidade é algo que precisaria se estender demais, pois são muitos feitos e multiplicadores, mas só de pegarmos o feito do Luffy dando speed blitz do Flamengo, por exemplo, sendo capaz de superar a velocidade de percepção Sol do Haki e dando blitz nele em uma distância de 4 km, podemos facilmente calcular a velocidade do Luffy em seu Gear 4 para 4.827 vezes a velocidade da luz através da... Tá, eu vou pular os cálculos, eu quero chegar na conclusão final. Porque chega, né? Assim, o ponto principal na minha questão, beleza, digamos que o Barba Negra tenha realmente o poder de destruir o planeta inteiro. Beleza, ele faz isso. Garou tem velocidade para fugir do horizonte de eventos. Beleza, ele concordou comigo nessa. O que sobra pro Barba Negra no espaço? Ele tem algum hack de sobrevivência? Ele tem algum suporte de vida aí? Tem alguma coisa? Não? Então ele se matou. Né? Ele meio que se matou. E aí sobrou a vitória pro Garou. Correto? Analisar um pouco mais sobre suas habilidades para realmente podermos definir um vencedor. No geral, o principal do Garou é sua adaptação, cópia de poderes e coisas relacionadas a fenômenos do universo. Só vou pular aqui pra ver a vitória, mano. Etc. Enquanto isso, o Barba Negra tem um arsenal um pouco mais complexo, que vai... Nada contra o vídeo, inclusive, tá? Tá bem legal, só que realmente tá indo num patamar um pouco extremo. Vamos para uma análise final. Teach Análise tem final. uma pequena vantagem em AP e uma boa vantagem em velocidade, enquanto o Garou tem sua cópia. A questão é que a evolução do Garou, apesar de ser alta, aconteceria em um tempo devagar na visão do Teach, que iniciaria sendo muito mais rápido, conseguindo finalizar através de seus buracos negros, pois é impossível sobreviver à singularidade de um buraco negro, ou mesmo com sua Gura Gura no Mi, que já demonstrou quebrar o espaço, já que conseguiu até mesmo quebrar a Rune do Law, que é literalmente uma manipulação espacial, e sabemos que o Garou não tem resistência à manipulação espacial, então ele não poderia resistir a isso, além de que afetar internamente com a Gura Gura já seria um problema, pois mesmo que o Garou tenha resistência interna, como o AP deles é equiparado, isso ainda acabaria afetando mais do que danos externos. No geral, o Teach acabaria prevendo que se estender a luta demais traria sua derrota, precisando finalizar o mais rápido possível, como eu citei. Nossa, o Teach ganha, é? Essa é uma batalha bem acirrada, e como vocês já sabem, bem polêmica, já que o nível de poder de One Piece é um grande tabu na comunidade do Power Scale. Caso tenham concordado com o resultado, deixem o like. Meu Deus. Não concordo não, mano. Eu não concordo não, porque isso vai contra tudo que eu acredito em questão narrativa. Vai contra literalmente tudo. Mas assim, nada contra o canal do cara, maneiro, legal. Continua com o conteúdo aí, mas eu não concordo muito não. Eu acho muito mirabolante quando chega nesse patamar aí de cálculo. E 400 bilhões de joules por segundo, tipo... Sério, ninguém vai parar pra conferir. Eu parei pra conferir as scans com o Google Tradutor ainda e é foda, tá ligado? Imagina ter que fazer esse cálculo inteiro na mão
E aí vai que ele errou alguma coisa. Não dá pra saber. E aí você vai ter que contra-argumentar com mais cálculo. Então é preguiça, mano. É muita coisa, muita coisa. Mas eu acho que eu já vi esse cara em algum lugar. Eu acho que ele é o cara, inclusive, que falou na comunidade de Shumatsu sobre os deuses não serem nível deus ou algo assim. Planetário, Shumatsu não ser planetário. Era algo assim, não era? Não era algo assim? Teve treta dele e do Libélula?